E aí, gente, tudo bom com vocês? Tem um tempo que eu já estou devendo gravar esse vídeo e conversar um pouquinho sobre genética, sobre oncologia. E eu sei que muita gente tem dificuldade na parte de genética. A graduação da genética é muito cruel, a gente acaba vendo coisas assim muito fora do que você vai ter dentro do mercado de trabalho, fora do seu entendimento, acaba ficando uma parada meio decoreba, assim. E eu acho que essa é a maior dificuldade que eu vejo depois, quando os alunos estão olhando para fisiologia, estão olhando para farmaco, estão olhando para onco, deles entenderem os processos. Eles entendem um pouco o que acontece na hora que o estímulo chega até a célula, depois, na hora que o estímulo é respondido pela célula, tudo bem, mas o que acontece ali dentro, depois que esse estímulo chega, o estímulo que ele vai dar em DNA, ou o feedback negativo que ele vai ter, o que vai acontecer ali dentro, pouca gente vê. E isso é muito importante para o entendimento da genética e da fisiologia mesmo, e de como vão atuar os medicamentos e tudo mais. Mas relaxa que a história aqui é um pouquinho antes disso. A gente vai tentar fazer uns vídeos agora explicando um pouco o antes, uma coisa mais simples, uma coisa mais focada em vocês terem um entendimento melhor do que é a genética, como ela se aplica, principalmente dentro da oncologia, que é mais a minha área. Bom, então a gente vai tentar explicar e descomplicar algumas coisas quando a gente fala em oncologia. Primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça: a oncologia é uma ciência tranquila. Não é aquele bicho de sete cabeças, não é sentença de morte para paciente de ninguém. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver, vai entender melhor como trata e vai entender melhor, inclusive, depois em vídeos futuros, como a gente se relaciona até com os tutores. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Bom, primeira coisa, o que é um tumor, o que é um câncer, o que é uma neoplasia? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas palavras, a gente que vai dar esses laudos para as pessoas, porque tumor é qualquer coisa, qualquer crescimento que tenha na sua pele é um tumor. O olho roxo é um tumor, entendeu? Então, se dizer para que o paciente tem um tumor, talvez você esteja dizendo para a pessoa que é leiga, mas talvez você esteja dizendo para um médico, que é um paciente seu, que é o tutor do cão, ou do gato, ou do outro animal. Então vocês têm que tomar um pouco de cuidado com essas palavras. Então, um câncer já é uma doença, e a neoplasia já é o crescimento dessas células de forma descontrolada devido a erros que acontecem principalmente nos mecanismos de controle e apoptose das células. Bom, se você já está no nível que você não sabe nem o que é apoptose é quando a célula ela recebe um estímulo para morrer naturalmente. Então a gente tem alguns fatores que vão ser responsáveis pelas neoplasias. E quanto mais você envelhece, mais chance você tem dessa célula ela começar a apresentar erros. É como se você tivesse uma estrutura de ferro de frente para a praia. No primeiro ano vai estar tudo bem, no segundo ano começa a aparecer umas ferrugens e assim por diante. Você vai vendo aquilo enferrujar e aquilo deteriorar. E se você não tiver um tratamento, aquela estrutura ela vai colapsar. É mais ou menos o que acontece com o seu DNA. O seu DNA ele tem uma estrutura que mantém ele íntegro. Essa estrutura, com o passar do tempo, ela vai se degenerando. E quando ela vai se degenerando, ela vai começando a apresentar erros. Estruturas que eram feitas de forma perfeita já são feitas falhando algum pedaço, com uma ineficiência maior, ou acontece um dobramento dentro dessa molécula, e esse dobramento não se desfaz, silencia alguns genes. Então, claro que é muito mais complexo que isso é um vídeo introdutório para que vocês entendam um pouco melhor de como funciona. Depois, com o passar dos vídeos, eu vou fazendo vídeos um pouco mais explicativos que a gente vai tentando entrar dentro desses mecanismos. Mas uma das coisas que, por exemplo, a gente tem que entender hoje, o paciente no mundo, entre todas as espécies animais, inclusive os humanos, que tem maior chance de desenvolver a neoplasia são os cães. A gente ainda não tem estudos ainda sobre especificamente o porquê disso,
mais a gente sabe que os cães eles têm uma extensão da idade deles que foi muito rápida. Então, de 20 anos para cá, cachorros que viviam 11, 12 anos passaram a viver 18, 19. E um dos erros maiores, quase todo dia a gente recebe essas coisas. Ah, vamos aqui pegar a idade do animal comparado com o humano. Então é vezes 8, é vezes não sei quanto. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Como veterinários, a gente não pode chegar. Cada espécie ela tem um período genético ali, um avanço na idade genética. Normalmente, animais grandes, com 6, 7 anos, eles já são idosos. Então, se a gente leva esse animal para 14 anos, em alguns casos mais raros, por exemplo, um dog alemão de 14 anos, a gente está tendo um paciente extremamente mais velho do que um humano idoso. Ele já está na idade velha desde os 7, mas as rações melhoraram, os cuidados melhoraram, as vacinas melhoraram, nossa capacidade como veterinários melhorou e a gente está levando esses animais um pouco mais do que eles deveriam geneticamente. Se eles tivessem evoluído de forma um pouco mais lenta, talvez eles chegassem sim a uma outra idade, mas hoje a gente sabe que a gente consegue medicar os animais e consegue manter a saúde deles boa, mesmo eles já sendo muito velhos. Então, 32% dos casos de neoplasias acontecem em animais até 10 anos de idade. Começa principalmente depois dos 6, 7, o pico é os 10, depois diminui. Ah, mas não tem mais neoplasia depois disso? Não, boa parte desses animais, infelizmente, não sobrevive a esse período, e aí você vai ter uma diminuição, mas mesmo assim, se você fosse necropsiar todos os animais que morrem em idade avançada, possivelmente você ia achar um ou outro tumor dentro desse animal que não interferiu na vida dele, às vezes, que não foi o responsável pela morte dele, mas é uma senescência natural que esses animais vão ter. Bom, e como que isso acontece? A gente estava falando exatamente disso. Você tem o DNA é uma estrutura, ele tem uma mecânica muito bem feita, ele tem vários pontos de controle, ele tem várias checagens, ele tem várias formas de corrigir esses erros. No entanto, quando a célula vai se replicando, ela não vai mantendo essa mesma integridade. Você pode ver pela pele que a gente tem nas mãos, no rosto. Com o passar do tempo, ela vai se tornando um pouco mais rachada, ela vai perdendo as características dela. Por quê? Porque essas moléculas já não estão sendo mais formadas com a mesma estrutura, com a mesma capacidade. Então, acontece de você ter falhas. Essas falhas podem acontecer numa molécula simples ou podem acontecer no DNA. Se elas acontecem no DNA, uma coisa muito peculiar acontece. Essa célula ela pode se replicar e passar essa informação para uma próxima célula. O corpo ele vai tentar de todas as formas coibir isso, ele vai tentar restaurar, ele vai tentar fazer os mecanismos de controle dele, mas caso ele não consiga, essa célula ela vai começar a formar outras células iguais a ela e ela vai começar a informar isso para o seu corpo. Então, ela pode, inclusive, causar o que a gente chama de metástases, que são passagens dessa informação para outros órgãos, para o tecido linfóide, para pulmão, para outros órgãos, e esse DNA equivocado vai começar a se replicar num outro sítio. E isso aí é a principal complicação que a gente vai ter dentro das neoplasias, mas isso aí a gente vai conversar numa outra hora. Então, o que acontece? Quando essas informações dão errado, você começa a ter a hiperplasia, a metaplasia e a displasia. A hiperplasia pode ser uma coisa, inclusive, que não cause muito problema, que é um crescimento, as células elas só aumentam de volume, mas se não for uma neoplasia maligna, elas ficam ali o máximo que pode acontecer, ela se estiver perto de uma artéria, de uma veia, ela começar a estrangular essa artéria, essa veia, e aí causar problemas. Mas, assim, no caso de neoplasias benignas, não é o maior dos problemas, mas no caso de neoplasias malignas, ela é problemática. Tanto que você vê, às vezes, não sei se algum de vocês já viu isso, mas
Um cachorro com um mês, ele está com uma bolinha, no outro mês ele já está com uma bola de tênis, no outro mês já é uma coisa enorme, entendeu? Então você começa a ter hiperplasia, essas células começam a aumentar de volume. Você começa a ter também a metaplasia. Essas células elas começam a degeneração desse DNA é tão grande porque o câncer, a neoplasia, ela vai desligar certos fatores ali dentro da célula. E esses fatores sendo desligados, por quê? Porque ela não precisa desses fatores, ela não quer nutrir o organismo, ela quer se reproduzir, e ela quer passar a informação dela para frente e mais nada. Então, tudo que é funcional ali dentro, que não é isso, ela vai tentar desligar. Ela vai tentar desligar numa quantidade tão grande que, às vezes, aquela célula ela se torna uma outra coisa. Então, por exemplo, um melanócito que deveria gerar melanina, no estado avançado da neoplasia, ela para de gerar melanina, ela não tem mais a função de gerar melanina. Ela só tem a única função de crescer e de se reproduzir. Então, isso, nesses casos, é o que a gente tem de metaplasia. Novamente, não é tão simples aqui, a gente está fazendo isso mais para que vocês entendam as coisas que acontecem de forma bruta. E a gente tem a displasia, que é quando há uma diferenciação na formação dessa célula. Essas estruturas elas mudam, ela parece uma outra célula. Então elas trocam de função, elas trocam de estrutura. Então vocês têm as três principais diferenciações: a hiperplasia, a metaplasia e a displasia. E por que isso acontece, além da idade? Você tem causas genéticas, o animal pode vir propenso a isso, ele pode vir com uma falha, essa falha estrutural, durante as primeiras replicações da célula, ou até uma falha estrutural que veio do pai e da mãe dele, e isso ocasionou um erro, e esse erro pode começar muito novo, e aí nós temos neoplasias em até pós-neonatos, ou pode ser um erro que na hora que você chega na idade mais avançada e que você começa a perder aquele função fina de arranjo e restauração da célula, você vai ter um erro já aparecendo muito mais novo, 4 anos, 5 anos em algumas espécies. Então, normalmente, esses erros são genéticos. E os erros ambientais? Hoje, a gente sabe que cada vez mais o ambiente vai interferir no seu DNA. Hoje em dia, nós temos toda uma ciência que está acontecendo, que é a epigenética. A epigenética é exatamente alterações ambientais que vão fazer alterações dentro do seu DNA e você vai passar, às vezes, para o resto da sua vida, ou a vida do animal, replicando essas alterações. Quem que nunca ouviu aquela história, fulano de tal está tomando tanta bomba, tanta testosterona, que ele vai ficar estéril. Isso não é brincadeira, a gente sempre repetiu isso, mas a gente tem muito pouco entendimento de como isso funciona. Quando uma célula é hiperestimulada, ela vai começar a poupar energia. Então, se a célula está ali, notando que existe testosterona, notando que existe estímulos, ela mesma vai falar assim, para que eu vou produzir isso? Eu tenho outras coisas para fazer. E ela vai começar a desligar esses genes. Ela vai começar a fazer uma coisa que a gente chama de metilação. Ela vai começar a botar radicais ali e a célula vai parar de ler. Ou ela vai criar uma dobra aonde haveria a leitura e essa leitura vai parar de acontecer. Se você faz isso por muito tempo, o seu organismo ele bota cada vez mais travas ali. E isso vai fazer com que, às vezes, essa expressão nunca mais aconteça. Isso pode ser tão grave que as células elas podem se comunicar para outras células do corpo, inclusive células reprodutivas, avisando que essa função não é mais necessária. Isso vai acontecer também em casos de pacientes obesos, a qual você vai ter, por exemplo, a diabetes adquirida. Por quê? Porque o seu corpo ele vai começar a modificar a estrutura de como ele gera os fatores que ele está precisando ali. Então, você vai ter alterações muito sérias, essas alterações podem passar, inclusive, para a progênie. Então, não menosprezem isso, não menosprezem o ambiente, não menosprezem o tratamento desses animais, porque quanto mais tempo eles passarem fora
de um ambiente saudável, de uma alimentação saudável, de um local livre de produtos, por exemplo, que sejam nocivos a eles, mais tempo eles vão conseguir, se eles estiverem expostos, ter problemas. Então, meu animal ficou obeso, tenta resolver isso o mais rápido possível. Hoje, inclusive, a gente já sabe que a obesidade é uma fonte de inflamação. Inflamação é você ter perda de células e replicação de células. Toda inflamação, toda vez que a gente tem reposição celular acelerada, nós aumentamos a chance de desenvolver uma neoplasia. Por quê? Porque o corpo está fazendo uma célula muito mais rápido do que ele poderia. Então ele vai falar assim, olha, vamos tomar menos cuidado aqui que a gente está com pressa. E isso pode causar uma neoplasia. Bom, então a gente tem dentro desses fatores genes que vão ser responsáveis pela regulação e desregulação desse organismo. Então nós temos os genes promotores, que eles vão promover essa replicação das células. Eles vão ter genes inibidores, que vão inibir a replicação das células, genes apoptóticos, que eles vão fazer com que a célula ela siga por um caminho no qual ela não está sendo mais necessária e o corpo vai reciclar essa célula, e genes reparadores que vão gerar consertos nesse DNA quando ele estiver sendo agredido. E o que a neoplasia vai fazer? A neoplasia vai principalmente pegar esses genes promotores e vai fazer uma superestimulação deles. Os genes inibidores ele vai suprimir, os genes apoptóticos ele vai acabar com eles, então as células neoplásicas normalmente elas não morrem, elas continuam no lugar onde elas estão se reproduzindo, e os genes reparadores ele também vai dar um jeito de desligar, como a gente já viu, via metilação, via dobras, isso aí a gente vai deixar para explicar melhor mais para frente. Bom, mas nem tudo que está acontecendo ali para você se preocupar. Existem várias formas do corpo ele regenerar esse tecido que está do DNA que está com problema. Então nós temos os RNAs, microRNAs, os RNAs não codificantes, né? São os microRNAs, os RNAs de cadeia longa e outros tipos de RNA ali dentro, que eles vão fazer exatamente isso. Eles vão pegar esses fatores que estão errados e vão começar a se ligar a eles para que eles não se multipliquem. Inclusive, a célula vai conseguir, no caso ela veja neoplasias ali, ela consegue inclusive mandar via exossomos informações para outras células ali em volta para que elas passem a produzir fatores antitumorais porque ela identificou um tumor naquela região. Então, esses mecanismos são os mecanismos básicos para a gente. Isso aí vai acontecer todos os dias. É estranho dizer, mas todos os dias todo cão vai ter uma neoplasia, todo gato vai ter uma neoplasia. Só que esses fatores, eles vão exatamente impedir com que essa célula ela se reproduza. Na hora que ele identificou ali, ou ele vai fazer o reparo, ou ele vai falar assim, essa célula não tem reparo, vai para destruição, entendeu? Deu perda total, segue e vai ser reciclada. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha primeiramente para dizer. Eu espero que o vídeo tenha ficado esclarecedor para vocês. E aí daqui para frente a gente vai pegar cada pontinho desse e vai ir melhorando com vocês, explicando melhor. A gente vai criar um ranking aí de dificuldade dos vídeos para que vocês, às vezes, na hora de passar, ele fala assim, oh, peraí que eu tenho que dar uma olhada melhor nisso antes de assistir. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.